Fala galera, estamos de volta agora para a terceira e última parte, pelo menos, desse tópico de econometria mais básica. Embora nós teremos outras vídeos aí para frente, dentro desse mesmo semestre, e provavelmente eu devo colocar parte 4, parte 5, ou se não, colocar o nome específico de cada tema. E eu acredito que iremos dar sequência de testes de confiança, testes de hipótese em diante. Até aqui nós iremos só até os intervalos de confiança. Inclusive, tem uma videoaula falando sobre intervalos de confiança e testes de hipótese, que futuramente será bem-vindo. Para quem quiser refrigerar um pouco aí a memória, só buscar no nosso canal lá na playlist de estatística, na parte inferencial de estatística, na playlist, nós temos aí esse assunto para ser rememorado. Ok, galera? Nós então paramos nas medidas de confiabilidade ou medidas de precisão, mas eu notei quando eu fui fazer o upload aqui do vídeo anterior que a área de corte estava pegando só até na verdade estava pegando comendo um pedaço aqui, nada que não atrapalhe a leitura, mas para ficar aí para vocês, caso alguém quiser printar a tela, alguma coisa assim, eu estou passando aí os slides, embora os que foram atingidos foram aqueles últimos, esses aqui talvez, esses maiores, porque o restante, pelo que eu vi, ficou tudo ok, Estou passando mesmo, nós tínhamos parado aqui, então vamos voltar para de onde paramos, já feita essa devida correção. Com relação às medidas de precisão e erro, porque nós fazemos então uma reta de regressão e temos que ver se ela está dentro do esperado ou não. Temos que ver se ela está, quanto ela está distante ou não, ou quanto ela está próxima da questão da reta populacional, que é a reta real, a reta verdadeira, melhor dizendo. E nós temos como na inferência estatística, na estatística como um todo, nós temos medidas do tipo variância, erro padrão, que é a raiz dessa variância, e tanto do parâmetro B2 quanto do parâmetro B1. Então vamos lá, dando mais uma ênfase nisso, vamos digerir um pouco esses conceitos. A variância de beta 2 ela vai depender da variância, que vai estar dividido sobre o que a gente chama de soma de todos os xi elevado ao quadrado. Tirando a raiz disso tudo, nós vamos ter obviamente o erro padrão. No beta 1 também nós temos uma relação entre essas variáveis, e aqui, como eu tinha falado em vídeo anterior, a variância, do caso do nosso estimador de variância, ela vai ser a soma dos quadrados, aliás, do quadrado dos resíduos dividido pelo n-2, que são os graus de liberdade. Explicando melhor, como eu tinha introduzido em aula anterior, esse n-k, que aqui é o número de parâmetros. Se eu tiver beta 1 e beta 2 apenas, acabou, não tem problema. Se eu tiver beta 1 até o beta 50, então eu vou descontar 50 valores. Por isso que se o número amostral ele não pode primeiro ser menor do que o dos parâmetros, e em outra instância ele também não pode ser nem igual, porque senão eu dividiria por zero, eu não posso ter uma variância negativa, eu também dividiria por zero e seria um número infinito. A covariância também, a única coisa que vai fazer ela depender é do sinal do x. Se o x for negativo, positiva a questão aqui, se ele for positivo, mantenha a negatividade das coisas aí. Então vamos lá, dando sequência, esse vídeo é um pouco mais curto. Vamos lá. Entramos então em uma parte importante que é o chamado
Teorema de Gauss-Markov. Deixa eu colocar essa palavra aqui no dicionário. Não tem aqui porque eu já tiraria esse vermelhinho aqui. Em uma outra situação eu faço isso. Vamos lá. O teorema de Gauss-Markov, ele apregou que melhor estimador, né, linear, não enviesado ou tendencioso, né, a sigla em inglês, PLU, e ele tem ali as premissas, né, que fundamentam esse teorema. Primeiro, é linear, né, o nosso estimador, né, o nosso método de trabalho é linear, isto é, função linear de uma variável aleatória como variável dependente y, no modelo de regressão. A segunda hipótese assumida é que ele é não enviesado ou não tendencioso, isto é, seu valor médio ou esperado, ele é sempre igual ao verdadeiro valor. Ou seja, ele está convergindo para o verdadeiro valor. E isso nós vamos observar de acordo com o tamanho da amostra. Então, o seu valor médio ou esperado, ele é igual ao verdadeiro. Ou seja, a esperança, né, é que ele seja o valor verdadeiro. Se ele não estiver convergindo para isso, então ele é enviesado, ele está tomando outro rumo que não é o rumo do caminho correto aí. Outra informação importante é de ele ter variância mínima na classe de todos os estimadores lineares não enviesados. Então, isso quer dizer que ele é no caso, um estimador eficiente, porque variância mínima, né, dentre aqueles estimadores, escolhemos aquele que tem a variância menor possível, ou seja, o menor desvio do erro, né, do observado com o real, que é o termo de erro ali. Dando sequência, nós podemos então falar sobre uma coisa muito importante que é o R quadrado ou R2. Né? Fazendo as contas, né, tem uma parte da inferência, aliás, da econometria, que ela utiliza-se de contas para poder fazer, né, todos os estimadores, ou seja, para poder ela estimar o beta 1, para estimar o beta 2, para poder fazer ali qual que é o erro, ver a diferença. E isso geralmente é feito em programas de computador, ou se for fazer na mão tem que ser uma tabela, tem que ser uma coisa muito... Essa parte eu não trouxe para o vídeo, porque isso é uma parte mais de cálculo e isso não é tanto interessante saber agora, já que a maioria dos trabalhos econométricos são feitos via programa de computador. Porque você precisa saber, na verdade, é como interpretar os dados, é como inserir os valores, é como entender os valores, é mais, às vezes, a interpretação de que aquilo é fazer as devidas correções com a teoria, como, por exemplo, no livro do Gujarati, nós vamos ver que tem um exemplo que, inclusive, anterior, né, a essa exposição no livro, que fala sobre os salários, né, os salários e o que influencia o salário. E nós temos um coeficiente beta 1 negativo, e isso é impossível, porque ninguém tem salário negativo, ninguém recebe menos 100 reais, ou seja, ninguém paga para trabalhar, né? Pelo menos, né, em situações normais. Então isso, ou seja, associado à teoria, nós vamos observar se isso então é verdadeiro ou não e vamos fazer então as análises, né? A parte interessante da econometria é isso, é saber fazer os ajustes, né, conforme cada situação, né? Então vamos lá. O R quadrado, nós podemos dividir então a nossa observação, porque nós queremos achar os quadrados mínimos, né? E para poder achar esse tal R quadrado, nós pegamos, lá no princípio, nós vemos que a nossa reta, né, de estimação, ela é um Y, que é o Y total, que ele abrange os parâmetros mais o erro.
parâmetros mais o erro. O que é o SQE, que é a soma dos quadrados explicados, ou seja, é aquilo que nós conseguimos colocar dentro do modelo. E os quadrados dos residuais é aquilo que não conseguimos explicar, mas que faz parte do modelo, ou seja, isso tudo é igual aos quadrados soma totais dos quadrados, ou soma dos quadrados totais, que é a soma de 1, ou seja, o todo é aquilo que você explica mais aquilo que você não explica. E o R2, ele é uma medida de ajustamento em matemática ou em proporção, né, na questão da proporção. Para mim saber o quanto do modelo eu consigo explicar, é só eu pegar o quanto que eu explico e dividir pelo total. É uma questão percentual, ou seja, que vai me indicar, né, e esse valor vai de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%, que ficaria da seguinte situação, que é os quadrados explicáveis sobre os quadrados totais. Se for 1, quer dizer que tudo aqui foi compreendido e está também, foi possível explicar tudo e não teve erro, 0. Se eu tenho um R quadrado, o R2 de 0,75, ou seja, 75% desse trecho aqui corresponde ao total. E também temos uma outra medida, que é o coeficiente de correlação, que ele não é calculado dessa maneira, mas ele aproximadamente ele é a raiz quadrada do R2. Dentro do modelo clássico de regressão linear normal, e eu destaco normal e já explico o porquê, nós temos então, né, uma premissa da normalidade dos erros. E isso, né, em resumo, vai implicar que se os erros são normais, né, o modelo clássico de regressão linear supõe que cada U seja distribuído normalmente, com média 0, variância constante, né, e covariância 0, ou seja, são as hipóteses, as premissas básicas, né? E uma frase-chave que eu coloquei como observação aqui, mas é uma frase importante: qualquer função linear de variáveis com distribuição normal, no caso o U sendo normal, também é normalmente distribuído, ou seja, esse U, pelo fato dele ser normal, ele faz com que a função também seja normalmente distribuída. As propriedades derivadas dessa tal normalidade, elas nos dizem que os estimadores de MQO são não viesados, conforme nós já tínhamos visto, têm variância mínima, ou seja, são eficientes e consistentes, ou seja, no limite, né, ou seja, em infinitas observações, ele converge para os verdadeiros valores, ou seja, no limite ele tende ao valor real. Agora, uma parte final, né, desse nosso vídeo, desse nosso primeira parte de assunto de econometria, que está lá no capítulo 5, me parece, do Gujarat, com relação à estimação de intervalo, né? Tem um vídeo, reforço, meu, na estatística, gravado nesse canal no semestre passado, né, a data de publicação deste, que fala sobre intervalos de confiança. E esses intervalos de confiança, eles têm tudo a ver com as estimações dos intervalos, no caso aplicados à econometria. A única diferença é que aqui nós vamos usar uma outra tabela, né, para poder fazer esse acompanhamento de probabilidade, de distribuição probabilística. Nós vamos usar, em vez de uma letra grega lá, gama, nós vamos usar aqui uma outra letra, né, e por aí vai. Mas nada que complexe demais. Se você já entendeu sobre estimação, sobre o intervalo de confiança na inferência estatística, na estatística inferencial, facilmente você vai conseguir entender isso, né? Qual que é a ideia? Intervalo em torno de um estimador pontual. Por exemplo, intervalo com 95% de probabilidade de incluir o verdadeiro valor dos parâmetros. Vamos direto ao assunto.
nós temos aqui um intervalo de confiança para o beta 2. Aqui está o beta 2. Ele vai estar numa estimativa pontual, ele seria ele e pronto, acabou. Mas para você gerar um intervalo de acerto, ou seja, para que ele esteja entre tal valor e entre tal valor, né, no caso de pesquisas eleitorais, que é o tipo, o nível de confiança, né, tantos por cento, né, a quantidade de intenção de voto está entre tanto e tanto, ou seja, é melhor do que você falar os votos são tantos por cento. Então você estima um intervalo, né? Nós vemos que nada mais é que o próprio beta 2 menos alguma coisa e o próprio beta 2 mais alguma coisa, sendo que essa coisa com essa coisa aqui são, né, para arredondar mais ainda a fala, né, são a mesma. A diferença é que, vamos colocar em valores, se aqui é 10 e aqui é 2, então eu vou ter 10 menos 2, 10 mais 2, o intervalo de confiança então ficaria entre 8 e 12. Que isso vai ser 1 menos o coeficiente de confiança. Então vamos separando por leve. Este é o intervalo que vai de tanto a tanto. Nós definimos então um coeficiente de confiança, por exemplo, 5%, e 1 menos 5%, nós vamos ter então esse, no caso, o nível de significância de 5%, 1 menos o nível de significância, nós vamos ter o coeficiente de confiança. Em estatística a gente fala nível de confiança, né, ou intervalo de confiança. Na verdade é o nível de confiança, né? Em pesquisas eleitorais nós vemos muito isso, com nível de confiança de tantos por cento, ou seja, 95%, né, com margem de erro para cima e para baixo. Né? Então, nós temos aqui um nível, determinamos o nível de significância e através dele nós temos pela diferença a confiança disso. Os pontos extremos são os limites de confiança crítico, né? E temos o limite inferior e o limite superior, claro. Uma observação aqui que esse nível de significância lá em estatística, né, reforço, também é conhecido como a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, que é em rejeitar uma hipótese verdadeira, enquanto o erro do tipo 2 representa a aceitação de uma hipótese falsa. Não vou entrar em detalhes, não é o escopo desse vídeo. E nós temos aqui como é feito as estimações dos intervalos. Os intervalos de confiança para beta 2, nós temos para beta 2, nós temos para beta 1, nós temos também para a variância. Né? Nós vamos usar a tabela T de student, que vai ser o estimador menos o parâmetro dividido pelo erro padrão do estimador, ou seja, nós vamos medir quantos desvios padrão ou erros padrão isso vai representar cada desvio. Né? Também, ou seja, você colocando isso daqui em forma, pegando o erro padrão e colocando ele reescrito na forma com que ele sem já estar calculado, invertendo as situações, é a mesma coisa que essa segunda equação. Lembrando que nesse caso segue a distribuição T com n-2 graus de liberdade. E nisso nós vamos ter aqui esse T que é dado pela equação anterior, ou seja, nós vamos encontrar o valor T pegando o valor do estimador menos o parâmetro, dividir pelo erro padrão, nós vamos encontrar esse T e vamos buscar na tabela qual que é a probabilidade, né, dados aqui o nível de significância, que vai ter o nível de confiança, né, toda uma estrutura estatística por trás disso, por isso que eu sugiro às vezes uma revisão num vídeo de intervalo de confiança. Nós vamos ter aqui, né, esse parâmetro de confiança, né, esse nível de significância, né, às vezes esses números, nível de significância, dividido por 2, porque isso daqui é um teste do tipo bilateral que nós iremos fazer. Por que eu digo isso? Porque a probabilidade ele pode acontecer tanto para mais do valor
quanto para menos do valor. Então, nós dividimos esse teste, né, esse nível de confiança, no caso 5%, por exemplo, dividimos ele em 2,5 para cá, em 2,5 para lá, né, e nós vamos lá na tabela T buscar esses valores, né, para poder conseguir ver então qual que é a resposta dessa fórmula, né? Aqui pelo menos nesse vídeo, não vou desenvolver fórmulas, não vou resolver exercícios, porque ficaria muito denso o vídeo, né? Em posteriores iremos trabalhar mais isso. E em resumo, ou seja, o T substituindo o T aqui, nós vamos ter exatamente, nós vamos substituindo o T, nós vamos ter exatamente isso daqui. Então vamos lá, galera. Trazendo a equação para cá, nós estimamos o beta 2, dando sequência, né? Reescrevendo ela, né, do jeito que ela está, nós vamos ter a probabilidade, né, do intervalo de confiança. Então, o que nós fizemos foi pegar essa letra grega, que eu esqueci o nome dela, e traduzir ela em termos matemáticos, ou seja, o valor padronizado lá na tabela T, dividido por 2, né, com o seu respectivo índice, vezes o seu desvio, o seu erro padrão, para mais ou para menos, simbolicamente aqui. Isso, né, em termos mais práticos, ficaria mais ou menos dessa maneira aqui, né, na cauda de distribuição, o nível de significância da situação, né? Agora, para o intervalo de confiança para o sigma 2, que é o caso aí do desvio padrão, aliás, da variância, né, nós temos então que usar a tabela, a mesma ideia, só que n-2 graus de liberdade sobre o que vai multiplicar, né, a proporção do estimado sobre o real, né, nós vamos verificar isso mais adiante, né, numa tabela de distribuição Q quadrado, com n menos 2 graus de liberdade, né? Então, nós usamos essa tabela para poder fazer isso, e a fórmula, né, um pouco parecida, né, a única diferença da fórmula anterior é que ela divide por 2, mas no intervalo inferior eu desconto o 1 menos o parâmetro alfa aqui. Vamos pôr 5%, então eu vou fazer aqui 5 por 2, aqui eu faria 5 por 2, né? Aqui nesse caso específico eu faria então 95 por 2. Enfim, galera, né, não vou adentrar muito nisso, ficaria a estimação do intervalo dessa maneira, né? Agradeço a todos vocês aí pelo vídeo, né? Esse vídeo parte 3 ele foi mais para complementar, né, o finalzinho, para não ficar vídeos muito gigantes, mas esse assunto vai ser ainda mais digerido um pouco mais adiante, né? Como, né, eu prometi, né, nos próximos vídeos estaremos retomando essa ideia dos intervalos de confiança, que é só uma ideia básica, retomando a ideia, talvez resolvendo até alguns exercícios e continuando nos testes de hipótese e avançando, enfim, sobre a teoria da econometria. Galera, muito obrigado, agradeço a todos vocês aí por estar assistindo meus vídeos, né? Comentem, compartilhem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, né? Eu dependo de vocês aí. Muito obrigado e até a próxima.